Agora abrimos ao debate, às perguntas, às questões. Pedi a alguém que possa, não sei se o Luís pode, se alguém quiser, tem aqui o microfone sem fios. Portanto, estamos abertos para qualquer questões ou comentários que queiram colocar a qualquer um dos oradores. Eu, antes de mais, queria agradecer, enfim, aos conferencistas. Não tive a oportunidade de ouvir a doutora Rita Seabra Brito, mas, enfim, espero ter a ocasião mais tarde. Em qualquer dos casos, suscitavam muitos comentários daquilo que disseram e também a resposta que já deu, a doutora, também suscitava outros comentários, mas não estou aqui para isso. Tenho, se me permite, o Presidente da Mesa, duas perguntas para fazer, que são muito concretas. Uma para o professor Ricardo Marchi, para lhe perguntar se realmente, para além da violência e da xenofobia que é associada à extrema-direita, se realmente há diferença entre a extrema-direita e a direita moderada. Eu acho que não, mas gostava de saber se realmente as encontra, porque dúvidas em relação à Europa, dúvidas em relação ao maior liberalismo, ao maior proteccionismo, são ideias comuns, quer à direita moderada, quer àquela que é a extrema-direita. As diferenças que eu encontro são na violência e depois no xenofobismo, que é muito marcado. Quanto ao mais, não vejo realmente grandes diferenças, mas gostava de perceber, face à explicação que deu em vários países, se realmente encontra outras ou se estas são aquelas que são as principais. E depois tinha uma questão para os dois, que era, no fundo, ouvir a vossa, pelo menos, percepção, ou que podem antecipar, sobre aquilo que é o futuro da direita, da direita democrática, da direita moderada, ou se quiser, da direita moderada, combinada com posições mais marcadas à direita, para não lhe chamar a direita extrema-direita. Saber, no fundo, se estão condenados a ser partidos que têm 10 ou 15% no máximo, e, no fundo, acabam por ser muletas dos partidos da superioridade ideológica e do mainstream e do politicamente correto, de partidos do centro, ou se, pelo contrário, se não tem havido um erro desses partidos da direita moderada de procurarem ir para o centro, em vez de afirmarem aquelas que são as suas ideias centrais, marcá-las e procurarem, a partir daí, mais eleitorado. E por essa via crescerem. Muito obrigado. Mais alguém? E o Manuel Matias? O Manuel... A seguir. Manuel, está bem? A pergunta é para o professor Ricardo Marchi. Eu pergunto-lhe se a terminologia, digamos, de direita, extrema-direita ou direita radical, que a esquerda gosta muito de usar, não seria mais correto, digamos, chamar-lhes direitas nacionalistas? Parece-me que tem uma conotação muito negativa. E a outra pergunta era o seguinte: se aquele aumento que diz que vai haver, que vamos ver a presença dessa direita no futuro, nos próximos 20 anos, eu pergunto se a agenda, digamos, que se vai afirmando em vários países da União Europeia, se não estará relacionada com o seguinte, com a falta de resposta que os partidos mainstream na União Europeia têm para muitas questões e, por outro lado, para um certo autoritarismo que nós vamos vendo na União Europeia, das instituições europeias. E daí, digamos, vai-se vendo um grande distanciamento dos eleitores em relação às instituições europeias e, às vezes, algumas a nível nacional também. Mas muitos cidadãos europeus sentem, nos vários países, que há um distanciamento cada vez maior e há uma tentativa de imposição, muitas vezes, de coisas que as pessoas não querem, não é? Portanto, atitudes autoritárias por parte da Comissão, às vezes do Parlamento, não tanto, mas de várias instituições, não é? Às vezes contra as vontades dos povos. E a minha pergunta é, portanto, se essa afirmação dessas agendas não será um bocado resultante dessa atitude autoritária. Muito obrigado. Manuel Matias. Em primeiro lugar, agradecer o convite para estar aqui, agradecer à professora Rita e ao professor a brilhante lição que me deram, as lições, que isto é, quando nós achamos que já sabemos tudo, corremos risco de ficarmos fechados sobre nós e começamos a não fazer as coisas bem feitas. Eu sou líder do Partido Portugal Pro Vida e não sou de direita nem de esquerda. Costumo dizer que sou das pessoas. E as dificuldades que os partidos pequenos têm em Portugal também são um bocadinho iguais àquelas do CDS. O sistema político, a organização, quem manda em nós, quer que só haja dois partidos.
Neste momento começa a haver mais liberdade para um lado, para o lado da esquerda, porque se calhar isso interessa a uma coisa que nós não falámos aqui. Qual é o papel da maçonaria e da nova ordem mundial para limitar a ação e a liberdade de nós todos? Nada acontece por acaso. Às vezes nós perdemos tempo aqui com questões laterais, como se o vice-presidente é gay ou não é gay. Não me preocupa que ele seja gay, preocupa-me que ele diga que a liberdade é um valor superior à vida. E que se uma pessoa que defende isso, se calhar está no partido errado. Porque um partido que tem a sua fundação na doutrina social da Igreja sabe que a vida é um valor primordial. Sem ele, não existe qualquer outro valor. Isso preocupa-me. Mas o que é que ele faz na sua vida privada? Pronto, eu sou católico, todos nós somos pecadores, resolvemos as coisas com os nossos confessores. Agora, do ponto de vista do pensamento, colocar a liberdade acima da vida, isso preocupa-me, porque depois é contraditório. Eu ainda agora viajei e tive uma grande chatice para entrar no avião, porque por causa da vida das outras pessoas, apanhei uma fila enorme para verem se eu trazia alguma coisa, eu e os outros passageiros estavam à frente. Por isso, às vezes nós entramos em contradição. Pronto, era só esta questão, que eu queria dizer que em Portugal os partidos pequenos estão condenados à não existência, à não visibilidade, e a questão da maçonaria e de outros interesses que condicionam a vida dos partidos. E o CDS também é um partido que, se não se põe a pau, também corre o risco de desaparecer. Sim, muito obrigado. Em relação às diferenças entre direita e extrema-direita. Bom, partimos de um princípio. Quando se diz a extrema-direita é violenta, e isto diferencia da direita moderada, estamos também aqui a cometer um erro de análise. Se nós analisarmos os partidos relevantes da chamada extrema-direita, que hoje em dia atuam na Europa Ocidental, mas também na Europa do Leste, não encontramos nenhum traço de violência. Onde é que está a violência na Frente Nacional Francesa? Se não no discurso mais radical, né? Se falamos de violência no discurso, ok, podemos debater, mas em termos de violência física, apelo à violência física, onde é que encontramos a violência num líder come Geert Wilders? Onde é que encontramos a violência na Lega Nord ou no Partito Fratelli d'Italia? Onde é que encontramos também a violência em líderes que são considerados, que fazem parte, por exemplo, do Partido Popular Europeu, mas que são considerados extremistas, como o Viktor Orban? Onde é que é o apelo à violência, se não nas decisões que toma, por exemplo, em relação à resposta do Estado perante a crise dos refugiados. Temos também aqui de diferenciar aquilo... Como? Não, eu não acho que a extrema-direita... quando falo de extrema-direita, aqui estou falando de partidos de fato relevantes, partidos com 20, 25%, 15, 20% do eleitorado, com presença no Parlamento e possibilidade de aceder ao governo. Estes atores na Europa, hoje em dia, não podem ser encarados como partidos violentos, porque não o são. Os dados empíricos, não é? As declarações deles, os dados empíricos demonstram que não são geradores de violência física de rua ou atitude revolucionária de abatimento do sistema. Agora, há de fato sim uma diferença entre estes partidos e a direita moderada, e a diferença é principalmente na construção do modelo europeu. Okay? A direita moderada, desde os anos 80, sempre apoiou, sem discutir, a construção europeia,
e apoiou também, discutindo pouco, o modelo multicultural desta construção europeia, e, pelo contrário, a extrema-direita veio a pôr em questão a construção do modelo europeu, a tentar defender mais a soberania nacional em relação à superestrutura europeia e a pôr em discussão o modelo multicultural, principalmente não só do ponto de vista étnico, mas também do ponto de vista da identidade cultural, ou seja, a defesa da Europa como Europa cristã, na qual minorias que até agora são minorias de outras religiões, não levem a uma mudança da identidade europeia. Esta diferença, os dados empíricos demonstram que teve algum sucesso. Teve sucesso porque obrigou as direitas moderadas a abrir o debate sobre estes temas. Hoje em dia, nos grandes países, as direitas moderadas já não podem fazer finta de nada, de não abordar a questão das assimetrias criadas pela União Europeia e das ameaças, entre aspas, à identidade europeia por parte dos fluxos migratórios. Dito isso, eu acho que hoje em dia quem está mais em dificuldade não é a direita, é a esquerda. Quem está em dificuldade hoje em dia é a social-democracia europeia. Aqui em Portugal nós vivemos esta situação particular de um governo de esquerda, extrema esquerda. Mas isto não é comum na Europa, fora do caso da Grécia, onde, por acaso, também na Grécia é um governo de extrema esquerda, direita, mas o caso português é um caso atípico. A social-democracia europeia tem muita mais dificuldade nos próximos anos a reestruturar a própria proposta política e a convencer a hemorragia de eleitores que ou deixaram de votar ou até votaram para a extrema-direita a voltar a um projeto social-democrata. Portanto, há sim uma diferença entre a extrema-direita e a direita moderada, é uma diferença que obrigou a direita moderada a abrir o debate, mas é um debate que não está a minar os fundamentos aliás, não está a minar a capacidade eleitoral de resposta da direita. Eu acho que, comparativamente, há muita mais dificuldade à esquerda. Em relação ao termo extrema-direita, eu, como disse no princípio da minha comunicação, não ia a fazer uma comunicação valorativa, ou seja, não ia falar se este partido é bom ou melhor do outro partido. O debate sobre extrema-direita, radicalismo de direita, populismo de direita é um debate inacabado nas ciências sociais. Cientistas políticos, historiadores políticos estão a discutir há décadas sobre o que cada termo tem. E não chegaram a conclusão nenhuma, apesar de haver algumas definições interessantes. Há definições interessantes, eu não vou aqui aprofundar este tema. Eu utilizei o termo extrema-direita por facilidade, porque nos compreendemos um com o outro do que estamos a falar. Vamos a ver, a maneira mais limpa de tratar o assunto é utilizar o clássico eixo esquerda-direita da vida política. Os partidos à extrema-direita é só uma colocação geográfica na extrema-direita do espectro político extrema-direita, ou seja, não tem nada de valorativo, mas é verdade que estes termos têm uma conotação negativa. Quando pensa em extrema-direita, logo pensa os neonazis, os violentos, eu não sei o quê. Mas não era por aí que eu queria ir. Sobre a reação ao autoritarismo da União Europeia, eu já referi isso, muitas das razões que explicam o crescimento do populismo de direita são mesmo as contradições que o projeto europeu e a aceleração da globalização gerou nas sociedades nacionais. Agora, eu tenho dúvidas que a grande massa eleitoral que vota em partidos de extrema-direita, estamos a falar de 20-25% em alguns países de eleitorado, esteja tão
finemente preocupada com o autoritarismo da União Europeia, né? Tem uma análise política tão apurada sobre os mecanismos de funcionamento da União Europeia. Para ser claro, se a atual União Europeia, come stavo a dire antes, garantisse taxas de crescimento di 7-8% da economia europeia e garantisse bem-estar, né, à população europeia, possivelmente o projeto europeu seria aceito pela stragrande maioria dos eleitores. E digo mais, atenção que os próprios eleitores dos partidos populistas europeus não são tão radicalmente anti-europeus como muitas vezes se lê na literatura. Muitos líderes da extrema-direita europeia estavam a ter muito cuidado em suportar soluções gênero Brexit inglês, perché sabem que as consequências destas decisões depois vão a pesar sobre os eleitores e sobre o povo. Pensem, por exemplo, a posição da Marine Le Pen, uma das líderes mais anti-europeias que há hoje em dia no panorama político, ma uma líder que diz claramente: se eu for Presidente da República, se eu poder formar um governo em França, vou abrir um referendo. Não disse vou sair da Europa, porque sabe que o próprio eleitorado, o próprio povo francês, possivelmente não está tão aberto a esta solução. Portanto, o anti-europeísmo que anda por aí, talvez não é tão radicalmente contra o modello europeo, è contra a performance, principalmente economica, che este modello europeo sta a garantire neste momento. Em relação aos pequenos partidos, isto não é um problema do sistema português, isto é uma queixa que todos os pequenos partidos fazem em todas as democracias europeias. É evidente que os detentores do poder tudo fazem para manter o poder. Isto é legítimo, né? Um partido alcança o governo e quer manter o governo. Quando assistimos a reformas de cariz constitucional ou de cariz de lei eleitoral, muitas vezes há a tentativa de consolidar o poder mais que de abrir o acesso ao parlamento de outros atores. O ônus da conquista da visibilidade do espaço político é nos pequenos partidos. São os pequenos partidos que tendem a encontrar estratégias para furar a parede que lhe é posta à frente. Isso não é impossível, ou seja, nós vimos que em vários países europeus estes novos atores conseguiram alcançar resultados eleitorais importantes. Conseguiram cavalgar clivagens políticas que não eram cavalcadas por outros partidos mainstream. Eu tive várias vezes, pelas investigações que faço, oportunidade de falar com dirigentes do PNR, por exemplo, porque esses são o gênero de partidos que eu estudo, e, por exemplo, eu sempre estranhai come ao longo da presença da Troika em Portugal, a Troika gerida por um governo de centro-direita, uma formação à direita deste governo não aproveitou estas janelas de oportunidade para radicalizar o discurso da soberania nacional contra os estrangeiros que não venham a impor políticas disto e daquilo, né? Tinha aí uma janela de oportunidade importante. Tinha um governo de direita no poder, comprometido com uma troika internacional, e tinha o dever de aproveitar dessa janela de oportunidade para conquistar uma parte do eleitorado, e não o fez, ou pelo menos não o fez da forma como deveria tê-lo feito. Portanto, muitas vezes os pequenos partidos deveriam queixar-se menos daquilo que os instalados no poder fazem, porque os instalados no poder fazem aquilo que é previsto um instalado no poder fazer, e preocupar-se mais com as poucas estratégias, as fracas estratégias para a conquista de novo eleitorado. Só uma última coisa, esta ideia de dizer
come rappresentante del Partito Pro Vida, eu não sou de direita, não sou de esquerda, sou pelas pessoas. É verdade que hoje em dia é muito complicado, sempre fui, rotular uma pessoa de direita, tout court, ou de esquerda, tout court. Agora, é mais interessante ver sobre determinados assuntos, sobre determinados issues, se uma pessoa está à direita ou à esquerda daquele tema. No tema pró-vida, pró-família, você está à direita de todo aquilo que está à esquerda, que é, portanto, direito ao aborto, eutanasia, casamentos homossexuais e tudo isso. Né? Portanto, se é difícil categorizar uma pessoa, é quase impossível categorizar uma pessoa segundo esta dicotomia direita e esquerda, é possível sobre cada tema decidir que uma pessoa está mais à direita ou mais à esquerda de uma outra pessoa. Obrigado. Muito obrigada por mais uma ronda de comentários e perguntas interessantes. Eu penso que a mim se dirigiram duas perguntas. Uma delas tinha a ver com a crise do centro-direita ou da direita moderada, penso que era da direita moderada, e que futuro para a direita moderada, se seria ou não aproximar-se do centro. Eu não sei se será aproximar-se do centro, porque eu penso que há uma crise grande e mais alargada do que isso, não só no centro-direita como no centro-esquerda, não é? Os partidos, não só em Portugal, na Europa, nos Estados Unidos, os partidos mainstream, considerados mainstream ou tradicionais, que vêm, enfim, dos antigos partidos de massas do início do século XX, estão hoje com dificuldades grandes de mobilização de eleitorado, não é? Os partidos do centro-direita e do centro-esquerda. E, portanto, há uma crise, e nesse sentido eu acho que há também, como dizia o Ricardo, uma oportunidade para pequenos partidos. E se calhar alguns desses pequenos partidos são, enfim, partidos radicais ou populistas, mas também há uma oportunidade para pequenos partidos que não são nem radicais nem populistas de poderem vingar numa fase em que estamos de crise profunda dos partidos mainstream, dos partidos tradicionais, do centro-direita e do centro-esquerda. E, portanto, que futuro para a direita é difícil de prever. Parece-me que há uma questão importante que é, em Portugal e não só, que é a do afastamento das pessoas, do eleitorado, da vida política. Não é? Essa é uma questão fundamental. Em Portugal, isso eu acho que é sentido de uma forma muito, muito acentuada, e que se deve, por exemplo, em Portugal, a fatores como o sistema eleitoral, que afasta, de facto, as pessoas da vida política. Como sabem, quando vamos votar, votamos apenas numa sigla partidária e muitas vezes conhecemos o cabeça de lista do partido em que votamos e não conhecemos os deputados que vêm abaixo e, portanto, para muita gente, o processo da feitura das listas dos partidos é considerado um processo que é feito às escuras, que não se conhece. E hoje, no mundo globalizado das redes sociais, isso é um entrave à mobilização das pessoas, a meu ver. Portanto, em Portugal há esse fator do sistema eleitoral, que eu acho que tem, mas também da partidocracia, que tem muito a ver com isto, não é? Em Portugal, mesmo a vida parlamentar passa muito pelos partidos, que são aqueles partidos, e daí eu penso que seja uma fase interessante até para a erupção de novos partidos mais pequenos que não tinham hipótese anteriormente. Portanto, acho que é fundamental aproximar as pessoas da vida política. Relativamente à questão sobre a importância da defesa da vida, eu estou completamente de acordo que a vida precisa de ser defendida. E considero que o espaço, como disse na minha intervenção, que o espaço público das democracias liberais não pode ficar vazio. É muito importante a ação dos partidos políticos, é fundamental. Portanto, essa ideia de que é possível haver uma democracia sem partidos
é uma ideia absurda, impossível. É muito importante a atividade dos partidos, mas também das associações, de grupos de pressão e de interesse que devem preencher o espaço público das sociedades livres e enriquecê-lo, porque as sociedades, como eu terminei a minha comunicação, as sociedades democráticas em que o espaço público é despido de uma série de assuntos, porque são assuntos controversos ou assuntos muito fraturantes, se esse debate é afastado e se os espaços públicos ficam neutros, com medo de, enfim, de beliscar aquele grupo ou outro grupo, o espaço público fica neutro e vazio e perde interesse. E o que é que pode acontecer é a própria ideia de democracia ser colocada em risco. Porquê? Porque muitas vezes esses espaços públicos das democracias, quando estão vazios, quando não há um debate verdadeiro e pluralista nas democracias, é muito fácil virem usurpadores desse espaço público, muitas vezes não democráticos e não pluralistas, apoderar-se do espaço público. E, portanto, acho fundamental, não só em termos de partidos, mas de associações, de grupos de interesse, de grupos de pressão, estarem presentes no espaço público. E, portanto, ficava por aqui. Muito obrigada. Muito obrigado. Não sei se há mais alguma intervenção. A senhora, por favor. E o Horácio. A senhora primeiro e depois o Horácio. Depois passaremos para o... Ainda bem, ainda se falar de senhoras e senhores. Então, eu gostaria de... Não sou uma especialista, nada, nestas áreas. No entanto, sou conhecedora de algumas coisas que estão acontecendo. Houve aqui muitas coisas que eu concordo em absoluto e que se tem a dizer... A neutralidade não ajuda à liberdade, nem às liberdades fundamentais, nem à dignidade de cada um de nós. Preocupa-me algumas coisas no espaço de Portugal e no espaço europeu e no espaço do mundo. Eu, por exemplo, quando penso, vejo a questão da segunda amenda nos Estados Unidos da América, que está a ser posta em questão, o gun control, e faz-me aflição ver algumas manifestações de pessoas que dizem matem os que defendem a segunda amenda. Faz-me aflição. Faz-me aflição porque temos um discurso de esquerda violento, agressivo. E, no fundo, a gente não fala neste discurso tanto de esquerda violento e que se tiraniza o discurso de outros. E nós sabemos que temos neste momento na América o Presidente Trump e temos uma situação anterior em que não havia discurso pluralista nas universidades. A academia tinha um discurso praticamente de democratas, não havia os republicanos a falar. Isto é perigoso. Isto é perigoso e depois leva a que haja uma tentativa de equilíbrio. Parece-me que isto leva a que em Portugal, e gostava que me explicasse porque é que Portugal é um caso tão atípico. Porque é que em Portugal a esquerda está neste momento a ditar o que os outros vão de pensar? Porque é que 109 pessoas me vão dizer assim, olha, tem que aceitar que pessoas com 16 anos possam autonomizar-se. E eu digo assim, mas esta gente pensa por todos e mais alguns, esta gente descobriu uma pólvora que está gasta e que não tem sensatez nenhuma, nem felicidade para estes miúdos. Vamos lá ver, já existe uma lei com a autonomização aos 18 anos para o género. O que é que nós estamos aqui a fazer? Nós estamos a fazer o quê? Campanha para as próximas votações para dizerem, eu estou a pôr a agenda do Parlamento. Eu estou a pôr agenda, a seguir é a eutanásia, a seguir é a prostituição e, como já alguém dizia, e um dia será a questão de pedofilia, exatamente. Quer dizer, nós estamos a reboque. Desculpe, eu não estou a ver a Europa, nem estou a ver líderes na Europa com um discurso suficientemente sensato. Quando no fundo há uma democracia cristã, como foi dito pela doutora, a senhora professora, a imperar há não sei quantos anos. Eu digo assim, mas esta democracia europeia está-se a querer ser tão pluralista, tão integracionista, que acaba por não ser nada. Acomoda-se ao que não se deve acomodar. Nós não nos podemos acomodar. Nós não, quando concordamos com uma coisa, temos de ter liberdade para a dizer, só que o problema é que estamos a não tê-la. Eu trabalho no mundo da educação e eu vejo que uma das razões para em Portugal haver este caso atípico é a educação. A educação é extremamente esquerda, o discurso é predominante
da política, da ideologia das escolas é de esquerda. É de esquerda em várias coisas, não estou a dizer que seja de esquerda em termos políticos, mas em termos de defesa de ideias, eu parece-me que essa é uma das coisas. Estou lá dentro e vejo que há alguém que discorda. Epá, mas o que é isto? Quer dizer, eles podem dizer o quê? E os outros não podem. Isto assusta-me, porque isto é permitido na Europa, pela Europa, e pelas decisões da Europa. E vamos ver o que estão a fazer aos países do terceiro mundo, em que dizem, vocês, a África, por exemplo, o presidente do Quênia e outros, ajudamos se vocês puserem a ideologia de género lá nas bases, se durante uns anos provarem. Desculpe lá. Isto não está certo. Temos de respeitar a identidade daquele país. Mas o que é isto? Mas afinal, falamos numa democracia e em liberdades que, no fundo, não são defendidas. Ou seja, a intolerância dos ditos tolerantes. Muito obrigado. Aquele senhor, e acabamos pelo Horácio. Aquele senhor que tinha pedido e o Horácio faz a última pergunta, respondemos e depois vamos lanchar. Faz favor. A minha pergunta é uma pergunta talvez de caráter intelectual, porque na mesa estão 2 investigadores, 2 académicos, mas acho que tem interesse para todas as pessoas que aqui estão. E a pergunta que eu faço aos 2 investigadores, na área da ciência política e na área da história política, é esta. Falou-se hoje muito aqui de direita, há várias famílias da direita, dentro da direita democrática há pelo menos 3 grandes famílias, a direita liberal, a direita democrata cristã e a direita conservadora, que todas elas giram à volta do reconhecimento do Estado de Direito, dos direitos fundamentais, da economia de mercado, da sociedade civil e da preservação da identidade político-cultural dos países, não nacionalismo, que é outra coisa, mas todas elas se encontram aqui. Bom, mas isto é uma questão. A questão, e a tal curiosidade intelectual é esta. Até hoje, no espectro político-partidário português, não há um único partido político que diga nós somos um partido de direita. Nem sequer o CDS. Recentemente, por exemplo, o Rui Rio, quando tomou o poder no PSD, teve logo a enorme preocupação de dizer o PSD não é um partido de direita. Bom, isto tem muito a ver com uma predominância, neste momento quase uma ditadura, da esquerda nos meios políticos e culturais, por culpa da direita. A direita tem uma culpa tremenda de se ter afastado do palco político, do palco cultural. A última grande geração de intelectuais de direita que houve em Portugal foi nos anos 20. Era uma direita tradicionalista, mas era uma geração de intelectuais de direita, que foram os integralistas lusitanos, que, aliás, eram um bocadinho subversivos, que o Salazar se encarregou, também ele próprio, de abafar todas as direitas que existiam à volta dele, a começar pelos nacionais sindicalistas, que sim, esses eram fascistas, e a pouco ter vindo trazer a si os católicos, os monárquicos e as próprias famílias de direita que existiam durante o Estado Novo acabaram por desaparecer, submetendo-se completamente aos ditames do Salazar. Bom, mas a questão é esta. No espectro político-partidário português, até hoje, não há um único partido político que diga que é de direita. E 2 pessoas que são académicos e que trabalham na área da ciência política e da história política, a pergunta que eu vos faço é o porquê deste medo de, no espectro político-partidário, aparecer um partido político que diga sou de direita. O porquê? Já agora gostava de conhecer a vossa opinião sobre isto, porque que investigam sobre estas matérias. Obrigado. Muito obrigado. Horácio. Muito boa tarde. Agradecer o ilustre painel que nos veio trazer aqui uma lição importante para todos nós. Eu queria fazer uma breve introdução e depois fazer 2 ou 3 perguntas. A primeira, quando se fala aqui de... Eu sou fundador do CDS, sou número 60 a nível nacional, e ouvi aqui pelo seu professor algumas situações, por causa do CDS ter tido alguma implementação, alguma culpa, entre aspas, de abafar os seus adversários de direita. Eu posso ser que eu tive no ELP, no MLDP, que na altura, como ELP e MLDP, que saí do partido para não comprometer a posição, porque podíamos ter alguns contrassensos com o partido, onde tive com o Sancho Osório, portanto conheço, foi meu colega no 25 de Abril, também participei com ele no 25 de Abril, portanto conheci o Caúza da Arriaga também, pessoalmente, portanto, e discordo um pouco quando o professor diz que o CDS abafou. O Sancho Osório veio, portanto, esteve no PDC, e depois veio porque entrou na discordância com as estruturas do partido.
Esteve próximo de nós, depois afastou-se, depois voltou novamente, mas foi por ele, portanto, nunca o percebi bem, porque o Sr. Sassónia também não teve uma definição própria para isso. Portanto, eu, acima de tudo, como fundador do partido, e digo, portanto, temos três frentes, ou temos três tendências da Carta de Princípios apresentada em julho de 1974, que é a democrata cristã, portanto, a liberal e a conservadora. Eu, obviamente, aqui, como já foi também dito aqui por um senhor desta sala, portanto, representante do partido, é das pessoas, mas eu sou, essencialmente, democrata cristão, e é essa a teoria, é esse o princípio que eu defendo. E acho que o problema, e gostava também que a senhora professora explicasse, porquê dentro, ou qual era a ideia da senhora professora para estarmos a implementar a democracia cristã, porque essa é um pilar de uma sociedade europeia e mundial. E muitas vezes, como se diz assim, a democracia cristã é a direita. Eu, para mim, primeiro gostava também que me explicasse o que é direita e o que é esquerda, que é outra coisa que eu não consigo perceber. O que é direita e o que é esquerda. E, no entanto, eu também sou neto comunista, sou filho comunista, teve preso em Tarrafal, teve preso em Caxias e sou fundador. E, portanto, isso sempre tive um problema complicado de dizer o que é direita e o que é de esquerda. Portanto, eu sou pela democracia. Sou defensor dos princípios que é o princípio da democracia cristã, da doutrina social da Igreja. E é essa que as pessoas têm que se assumir. Depois, a outra que eu gostava também que se percebesse, portanto, eu tenho algumas dúvidas sobre isso, que é a questão das pessoas, ou da tendência das pessoas, não tem nada contra elas, porque homossexuais sempre houve, lésbicas sempre houve, e têm o seu espaço, e ninguém os pode estar a criticar por isso. Agora, é uma coisa, não posso ter uma pessoa à frente que defende a morte, que defende o aborto, e estará à frente do Partido Democrata Cristão. Há qualquer coisa que é um contrassenso, isso é que não posso, portanto, que é o valor dos princípios. Gostava que me explicassem sobre isso, qual é a vossa opinião sobre isso. Obrigado. Muito obrigado. Penso que o Gil queria fazer uma breve pergunta e terminamos consigo, Gil. Então, muito rápido, os dois muito rápido, temos que, a reunião continua a seguir, temos que lanchar. E eu aviso que vou ter uma prerrogativa do organizador e vou então, encerrar as perguntas. Muito rápido, muito rápido. Só à parte, por causa de 26 de abril, numa Assembleia de Freguesia no Concelho de Leiria, de Sota Carpalhosa, após uma intervenção de um eleitor, o presidente da mesa, após tratar esse eleitor por tu, o eleitor queria realizar defesa de honra e o presidente da mesa disse: tu não podes falar. Estamos a falar no dia 26 de abril de 2018 e o presidente da mesa é do PSD. Queria saber só a vossa opinião em relação a essa situação. Gil? Eu, se calhar, deixo as questões, falo agora durante o coffee break e assim encerrava. Muito bem. Luís? Eu tenho só uma última questão, que é o seguinte. Numa formação que fiz na Católica, em Ética das Organizações, tive um professor Américo Pereira, que nos referiu que o vice-presidente do PC chinês estava a estudar o cristianismo para perceber porque é que a Europa estava um século civilizacionalmente à frente do resto do mundo. E a pergunta que eu faço, muito direta, é: haverá algum estudo académico que nos permita correlacionar a ethos cristã com o desenvolvimento e o progresso de que a Europa foi alvo? Muito obrigado. Muito obrigado, Sra. Professora. Muito obrigada. São tudo questões sempre muito difíceis e, portanto, este debate é interessante. Começando ali pelas duas primeiras questões, eu penso que estão relacionadas. A primeira questão, o comentário, questão, eu penso que tinha a ver com a cultura dominante, uma cultura dominante de esquerda, que de facto é avassaladora e pretende esmagar o pluralismo, não é? E, portanto, pretende esmagar e muitas vezes tenta abafar posições que são contrárias a essa cultura dominante. E, portanto, concordo com isso, há de facto uma cultura dominante, não só na Europa, mas também nos Estados Unidos, que tenta calar, que tenta abafar o debate público pluralista e livre. E, portanto, concordo inteiramente consigo. E acho que a segunda pergunta, que tinha a ver com o facto de porque é que os partidos de direita não se assumem de uma forma mais frontal de direita, eu acho que tem tudo a ver com isto.
porque esta cultura dominante é tão avassaladora que é muito difícil para os partidos de direita muitas vezes vingar e mobilizar eleitorado. E, portanto, acho que, de alguma forma, estão relacionadas as duas perguntas e são muito interessantes. Como é que se combate essa cultura dominante que é avassaladora e que esmaga? Eu acho que é através daquilo que já disse e que volto a repetir. Eu acho que é preciso ir para o espaço público e preenchê-lo e enriquecê-lo de posições diferentes, de forma frontal, para o debate se tornar mais rico e mais interessante, porque não é... o facto dessa cultura ter essa força não faz sentido, não é? Depois, aqui relativamente às 3 identidades do CDS. De facto, eu concordo que o CDS tem 3 identidades principais e, com certeza, como fundador do CDS, saberá isso muito melhor do que eu. Apesar de tudo, eu acho que há um sinal no período de fundação do CDS que é um sinal importante para o identificar na área da democracia cristã, que é quando o CDS vai procurar uma internacional, não é? Um grupo internacional onde se incluir, onde se filiar, também por questões de sobrevivência, porque o período pós-revolução em Portugal foi muito complicado para partidos que não se assumiam como centro de esquerda, e portanto isso foi muito complicado, e o CDS teve uma luta que eu acho que é muito louvável nesse combate, mas quando vai à procura da tal internacional, ou do tal grupo internacional, para se legalizar e para consolidar a sua posição no espectro político português, vai precisamente procurar a sua filiação na UEDC, na União Europeia das Democracias Cristãs, e é essa UEDC que lhe dá, como é conhecido, uma ajuda e um apoio muito forte nesse período de fundação e de formação. E, portanto, eu acho que a tendência democrata cristã é, de facto, muito importante no CDS. Eu penso que para mim não havia, não sei se havia mais alguma questão. Depois havia, exato. Muito interessante também a questão do Dr. Gagliardini Graça. Eu confesso, tenho muita pena, mas não conheço um estudo, mas vou procurar, porque é um desafio muito interessante perceber porque é que, de facto, a cultura cristã, pelo facto de ser cristã, está, enfim, como é que era um século à frente de uma cultura como a chinesa. Não conheço nenhum estudo nesse sentido, mas procurarei com interesse. Muito obrigado. Obrigado mais uma vez. Só uma nota ainda relacionada a uma das primeiras perguntas sobre democracia liberal. Esqueci-me de dizer, há um conceito muito interessante que está hoje em dia a surgir na Europa dell'Est, que é aquele da democracia illiberal, de Viktor Orbán. Uma democracia que, apesar de reconhecer esses 3 pilares de que falamos, divisão de poder, partidos e economia de mercado, põe ao centro a comunidade nacional e não o indivíduo. Portanto, aí há uma tentativa no leste europeu de reformular o conceito de democracia, porque essa tentativa para contrapor-lo a um modelo, isto sim reivindicado, de democracia liberal do Ocidente. Portanto, eu não tenho muito dado sobre isso, mas estou atento a este fenômeno porque é muito interessante, ou seja, a possibilidade que surja uma alternativa dentro do paradigma democrático, mas não nos termos idênticos àquilo que conhecemos aqui no Ocidente. Portanto, a democracia illiberal, reivindicada abertamente por Viktor Orbán, é um tema interessante. Em relação àquilo que dizia a senhora, Portugal, naquilo que você diz, não é um caso atípico. Portugal é o caso típico. Em todos os países europeus, nós assistimos a maioria dos países europeus, principalmente ocidentais, assistimos a mesma dinâmica. Mas atenção, esta dinâmica é uma dinâmica de recuo das esquerdas.
Não é uma dinâmica de vitória das esquerdas. A partir dos anos 70, a princípio dos anos 80, eu estava a discutir isso nas redes sociais com militantes nacionalistas portugueses que punham o mesmo problema. Aqui há uma dominação da esquerda, do marxismo cultural. A partir dos anos 80, o capitalismo, o sistema capitalista, reestruturou-se. Reestruturou-se porque estava ameaçado pelos grandes movimentos operários estudantis dos anos 60. Então começou a pensar como poder responder a esta avançada destes movimentos de massa. Reestruturou-se. O que é que fez no fundo? Deixou todo o campo dos valores à esquerda e segurou aquilo que interessava na economia. Ou seja, hoje em dia nós estamos a assistir à construção de um modelo, para simplificar, da direita econômica e da esquerda dos valores. Okay? Ou seja, se você repara neste governo português, por exemplo, no final da geringonça, o Partido Comunista Português e o Bloco de Esquerda não terão conseguido modificar praticamente em nada aquela que é a estrutura econômica, por exemplo, de precarização do trabalho em Portugal e na Europa. Isto perché? Perché o sistema bloqueia, blinda o modelo econômico e deixa às esquerdas total liberdade de influir legislativamente sobre os temas dos valores. Portanto, família, gender e por aí à frente. Isto acontece em todos os países europeus. Esta foi uma estratégia, não é que houve uma reunião de capitalistas dentro em que decidiram, mas foi uma dinâmica que constituiu isso. Isto obrigou a esquerda a recuar nas universidades e nas escolas. São os dois campos onde a esquerda ainda tem uma certa voz dominante, as escolas e as universidades. Mas se você vê a cultura, por exemplo, veiculada pela televisão, né, os programas televisivos, a sexualização da mulher, tudo isso, isto não é exatamente a cultura feminista da esquerda. Ou seja, nós temos sempre que avaliar bem a situação. Ou seja, aquilo que você está a dizer como um avanço da esquerda, eu vejo, pelo contrário, como um recuo da esquerda. Ficou confinada nas universidades e na escola, com liberdade de atuar legislativamente no campo dos valores, mas sem nenhuma possibilidade de influir sobre o modelo econômico. Sim? Isso está... Não, eu faço totalmente... Não, senhora, eu não tenho dúvida... Eu não tenho dúvida nenhuma que está a influenciar, sim, eu não tenho dúvida nenhuma que está a influenciar o discurso dos jovens. Está a influenciar a maneira como o jovem vê os valores. Agora, não está minimamente a influenciar a maneira como os jovens veem a economia. O jovem aceita o trabalho precário, o jovem aceita... Diga? Ok, na sua opinião, claro, aí é uma posição pessoal, pode ser secundário para si e para mim também, pode ser... Sim. Não, claro, mas atenção, eu não estou a contestar aquilo que você está a dizer. Não, isto é que é o mais importante da economia, repara. Pronto. A gente não come, há coisas mais importantes do que comemos. Quero dizer, não sei se me estou a fazer entender. Não, você está a fazer entender, sim, absolutamente. Este é um ponto de vista. Pronto, era a única contribuição que eu podia dar acerca da sua pergunta. Em relação ao facto de não existir partidos que se definem de direita em Portugal. Bom, isto tem
na origine da democrazia portuguesa uma ligação direta ao regime autoritário de Salazar, né? Era muito difícil no final dos anos 70 e princípio dos anos 80 assumir-se come força de direita por uma questão mesmo de marketing político, né? Isso aqui não vale a pena insistir muito sobre isso porque todos nós sabemos os partidos, as dificuldades que tiveram em definir-se come direita. Logo no princípio da democracia, o único partido que se definiu come partido di direita fu o Mirne de Couza de Arriaga, né, que fundou o partido da direita portuguesa, ma os outros, inclusive o PDC, sempre rejeitou o rótulo di direita, portanto questo è genetico da recente democrazia portuguesa. Agora, eu não tenho dúvida nenhuma que hoje em dia nada impede um partido de definir-se de direita em Portugal. Nem a comunicação social, nem a cultura política das pessoas. Hoje em dia, nenhum partido seria prejudicado, ou força política ou intelectual, seria prejudicado em Portugal para se definir abertamente de direita. E tem vários casos de intelectuais ou de organizações que fazem isso. Agora, eu não sei se definir-se de direita e mais nada seja uma mais-valia para um partido político. Hoje em dia, a mais-valia para um partido político é a sua agenda política, né? A sua agenda política, que depois possa ser colocada à direita de outras agendas políticas, tudo bem, mas em termos de marketing político, fundar o partido da direita portuguesa só pelo nome duvido que seja uma mais-valia em termos eleitorais, mas nada impede, nada ostraciza a utilização destes termos em Portugal. Em relação à sua pergunta, fiquei deliciado em ter uma testemunha que irei entrevistar brevemente, porque pelos vistos tem historial que interessa muito para as minhas investigações, mas de fato o seu rápido testemunho confirma um bocado aquilo que eu estava a dizer, ou seja, o CDS nunca teve, storicamente, nenhum problema a relacionar-se com histórias e dinâmicas históricas à sua direita, mas nunca assumiu estas batalhas. Por exemplo, você disse muito bem, eu, paramilitar no MDLP e no ELP, teve que sair do partido para não comprometer o partido. O CDS, todas as testemunhas convergem nisso, estava metido e bem metido na resistência anticomunista do PREC e do Verão Quente, né, com as estruturas da igreja e tudo por aí, mas nunca se assumiu como o organizador da resistência anticomunista no PREC. Portanto, quando você depois regressa dentro do CDS, não regressa como representante destas facções radicais que fizeram a resistência anticomunista, mas regressa como militante pessoal e fundador do partido. Portanto, a ideia é que eu tenho, pelas investigações que fiz, é que a direita, o CDS sempre utilizou esta cautela, esta atenção em jogar nos dois carris e funcionou. Funcionou porque estrategicamente para ele, para o CDS como partido, funcionou. Em relação ao testemunho que estava a dizer, bom, estas são as coisas que acontecem em todas as democracias, principalmente a nível local, então aí há um nível de radicalismo mesmo e de violência até mesmo entre elementos vindo de partido mainstream e moderados que é comum a todas as democracias portuguesas, ou seja, o facto de pertencer a um partido moderado, de direita ou de esquerda moderada, numa democracia liberal, não quer dizer depois que si partecipa na vita politica, principalmente a nível autárquico, todos de fato e gravata, oferecendo chá um ao outro. Quer dizer, tem os episódios de radicalismo e de violência, mesmo na confrontação política, isto é comum. Em relação à última e verdadeiramente difícil pergunta sobre a ethos cristã e o desenvolvimento do Ocidente, aqui estamos já no campo da filosofia política, bem complicado. Eu não tenho uma resposta, a única sugestão que me vem à cabeça é se, pelo contrário, não podemos associar o desenvolvimento do Ocidente a uma negação da
do ethos cristão. Ou seja, no momento em que o homem decide prometeicamente que não tem limites, que não tem fronteiras aos descobrimentos e que pode fazer tudo e mais alguma coisa, isto puxa para o desenvolvimento científico que o Ocidente vivenciou nos últimos séculos. Portanto, se nós vemos muitas vezes, até a Igreja Católica, no princípio, olhou com uma certa desconfiança a vontade de quebrar todas as barreiras da ciência. É uma atitude que hoje em dia também nós vemos. Também aqui não estou a fazer comentário valorativo, se isto é bom ou se isto é mau. Mas, por exemplo, na bioética, hoje em dia vemos como as forças cristãs tentam de pôr limitações a esta ideia de poder fazer qualquer coisa graças à capacidade do homem de ir para além, com a ciência de ir para além de valores trascendentes. Portanto, repito, não é uma resposta minha, é uma chega, talvez, esta vontade prometeica contrária ao ethos cristão do limite, é uma das explicações mais importantes para o desenvolvimento científico e técnico do Ocidente. Mas teremos ocasião de discutir muito sobre isso. Muito obrigado aos nossos ilustres convidados e conferencistas, agradecer a todos a presença e convidar-vos para então irmos visitar a nossa cozinha ali do século XVIII, onde temos ali um lanche modesto, mas que gostaríamos muito que estivessem, para depois continuarmos com a nossa reunião da tendência. Muito obrigado.